econômico. Somos contra taxações. Não queiram colocar na conta de um partido que, na sua essência, tem o liberalismo econômico como base fundamental, o que é culpa do atual governo. Então, a primeira verdade que queremos dizer é de que eu ouvi o líder anterior falando para a imprensa de que nós fizemos voto de louvor. Ora, o voto de louvor foi pela primeira manifestação do presidente Donald Trump de solidariedade a Bolsonaro. É só ver o voto de louvor. Nós não louvamos, como eles estão querendo imputar, por taxações. Agora, vamos ao fato. Quem é o responsável pela taxação americana ao Brasil? É o governo. O governo que só se solidariza e anda de mãos dadas com países de ditaduras, como Venezuela, Cuba. Quando existe um conflito no Oriente Médio, ele decide ficar inicialmente do lado do Hamas contra Israel, o único país democrático do Oriente Médio. Quando o conflito aumenta, o governo fica do lado do Irã, condenando Israel. Então, quem procurou esses conflitos todos com os Estados Unidos não foi o nosso partido, foi o governo. Agora o governo tem 21 dias, e já que dizem que o governo é tão democrático, tão habilidoso, sabe usar a diplomacia, que resolva o problema. Nós, brasileiros, não queremos ser taxados. Agora o governo tem 21 dias para negociar. A taxação só começa em 1º de agosto. Eu quero ver a capacidade do governo. E não estou subestimando a capacidade, não. Acho que eles têm que resolver o problema mesmo, para isso ganhar a eleição. Agora, querer colocar a culpa nos outros, isso é sempre uma tática do PT, da esquerda e do Lula. Sítio é do amigo, triplex é do amigo. Agora, quando vem taxação, a culpa é do PL. Então, de brincadeira. Procurem outro para colocar a culpa ou assumam suas próprias culpas. Este é o primeiro recado que eu gostaria de dizer. E não venham querer dizer que nós fizemos voto de louvor por causa da taxação que aconteceu ontem, que o voto de louvor foi votado antes disso e por um outro motivo. Então, que falem a verdade ao país. A imprensa, e quero parabenizar o trabalho de vocês, tem o dever de ser fiel e verdadeiro na informação ao povo brasileiro. Não caiam na enganação da esquerda, que quer enganar o povo, dizendo uma coisa que não é verdade. Nós não vamos cair no conto da taxação e esperamos que o governo eleito resolva o problema do país no campo da diplomacia, no campo das relações internacionais. Era isso que eu tinha para dizer, deputado Marcel Van Hatt, deputada Bia e deputado Cabo Gilberto, que hoje representou ela, a minoria e a oposição. Vamos falar e depois eu respondo todos vocês. Deixa só eles falarem, que de repente eles falam alguma coisa que vocês querem saber. Vamos lá. Eu gostaria de acrescentar, dando bom dia a todos, que a fala do deputado Sóstenes já foi muito clara. Se o governo ou os petistas dizem que Eduardo Bolsonaro tem mais força pelo trabalho que está fazendo nos Estados Unidos, licenciado inclusive como deputado federal, do que toda a diplomacia brasileira, relações exteriores chefiado por Mauro Vieira, Celso Amorim, embaixada em Washington, é no mínimo então uma declaração de incompetência do próprio governo. O que se percebe é que na verdade isso não passa de narrativa. O governo teve tempo, nós precisamos conviver com o mundo real, nós não gostamos de taxação, eu sou do Novo, Partido Liberal, nós somos contra mais impostos, e o governo, esse sim, gosta de novas taxas, impondo sempre novos impostos ao cidadão brasileiro, como a gente tem visto no caso do IOF e tantos outros casos. Agora, o que nós precisamos ver é uma diplomacia que age em favor da democracia e das boas relações entre os países. E não vai dar para contar com o governo Lula para isso, pelo que se percebe. Nós precisaremos do presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, do presidente do Senado e do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, para resolver esse problema. Até porque um outro fator importante que não pode ser esquecido é a interferência do Poder Judiciário. Aqui no Brasil, por exemplo, no Congresso Nacional, que também tem significado interferências pelo costume que os ministros estão tendo de desrespeitar a Constituição e seus limites nos assuntos de outros países.
A própria empresa do Donald Trump, Trump Media, está processando Alexandre de Moraes, que agora está intimado lá nos Estados Unidos em virtude de decisões que a empresa do presidente americano diz serem além da jurisdição do Supremo Tribunal Federal. O mesmo aconteceu com a SpaceX, uma outra empresa que nada a ver tem com o X do Elon Musk, que foi bloqueado no Brasil e que sofreu bloqueios de suas contas bancárias aqui no Brasil, e qualquer jurista sabe que o que Alexandre de Moraes fez foi inconstitucional e ilegal. E finalmente, mais um exemplo, há inclusive uma cidadã americana chamada Flávia Magalhães, que por causa de posts nas redes sociais é alvo de ordem de prisão de Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. E tantos outros brasileiros que lá vivem e americanos hoje são alvos de decisões do Supremo Tribunal Federal que extrapolam a jurisdição brasileira. Então é preciso que o Congresso Nacional, o legítimo poder para resolver esses conflitos, se coloque agora no centro da discussão, e da nossa parte, da oposição, do PL, do Novo, e percebemos também de vários outros partidos, o presidente Hugo Mota terá todo o apoio para, junto com a iniciativa privada, buscar uma solução que certamente e infelizmente não virá do governo Lula. Todos estamos tristes, preocupados com essa taxação. A gente sabe que isso vai prejudicar setores produtivos do Brasil e nós não apoiamos de forma alguma. Mas queremos dizer que, infelizmente, o governo ainda quer botar a culpa no Bolsonaro ou em quem quer que seja. O único responsável é ele mesmo. Basta ver que o Trump zerou as tarifas da Argentina. Zerou. Por quê? Porque a Argentina tem um presidente que sabe dialogar com os Estados Unidos. Ao contrário daqui, o Lula só ataca os Estados Unidos, desde as eleições, chamando Trump de nazista, agora nos BRICS, querendo conclamar os países do BRICS para não utilizarem mais a moeda americana, querendo utilizar uma outra moeda. É claro que tudo isso foi que influenciou a decisão do Trump. Ele não está fazendo nada por causa de pedido de ninguém. Ele está olhando para os interesses do seu país, coisa que o presidente daqui não faz. E basta ver que o presidente americano, ele já tem esse costume, né, de taxar aqueles países que violam os direitos humanos, que violam a liberdade de expressão. Ele usa a taxação como arma para defender a democracia. E é por isso que nós estamos sendo taxados, infelizmente. Então, o que a gente espera é que o governo tenha um mínimo de sensibilidade nesse momento. A gente sabe que é difícil até contar com isso, mas, quem sabe, com o presidente Hugo Mota, o presidente Alcolumbre trabalhando junto, que possam enxergar que a solução agora não é querer aplicar reciprocidade. Isso vai causar uma bomba ainda maior para o Brasil. Imagina o Brasil se colocar contra, querendo dar as mesmas medidas com relação aos Estados Unidos, sendo que o Trump já avisou. Para cada tentativa dessa, ele vai aumentar ainda a taxação. É preciso ter muita calma nessa hora, tem que olhar para os interesses do povo brasileiro. E com relação a essa história de soberania, vamos lembrar que o Lula nunca respeitou a soberania de país algum, muito menos a brasileira, querendo importar censores da China para vir ensinar a censurar aqui, indo à Argentina pedir liberdade da Cristina Kirchner, mandando avião da FAB como se fosse um Uber, buscar uma condenada em outro país para trazer refúgio aqui, para dar asilo aqui no Brasil. Então, não se trata dessa questão de soberania, até porque nas eleições passadas houve uma interferência direta dos Estados Unidos nas eleições brasileiras, isso já documentado e comprovado pelo FBI e agora pelo governo americano, que escancarou essa interferência por meio da USAID. Pessoal, deixa ele terminar, eu vou depois dele. A gente serei muito breve. Temos um problema gravíssimo para resolver. Isso todos os brasileiros irão pagar essa conta. Todos sem exceção. Os mais de 200 milhões de brasileiros. Então, a nota oficial da oposição no Parlamento Brasileiro, que compõe os partidos PL Novo e os demais integrantes dos demais partidos que compõem a oposição, vota conosco, somos totalmente contra a taxação.
Isso aí já é uma fake news grave do governo, que ele não quer resolver o problema pelas declarações que ele está dando. O governo não quer. O governo não tem armas para lutar contra os Estados Unidos na guerra comercial. A segunda maior economia do planeta não teve, que é a China, quanto mais o Brasil. Então o que precisamos fazer urgentemente é o governo entrar na mesa de negociação, do diálogo, usar o Itamaraty para isso. Mas pelo que estamos observando, isso não vai ocorrer. Então cabe ao Congresso, foi o que falamos para o presidente Hugo Mota, para procurar o presidente Davi Alcolumbre, para conseguirmos achar uma solução nesses 21 dias que falta para o início da taxação. Se vir essa taxação de 50% no dia 1º de agosto, e se o governo Lula dobrar a aposta, como ele sempre dobra, basta observar as declarações da sua esposa atacando a soberania dos Estados Unidos, basta observar as declarações do governo Lula atacando os Estados Unidos desde as eleições, então fica claro o que está acontecendo. Inclusive, na outra parte, no início, para finalizar, da carta do presidente Trump ao Brasil, ele fala com relação à questão judicial, os senhores da imprensa estão sendo censurados pelo STF, Revista Cruzoé, Folha de São Paulo e vários outros. Então não venham dizer que estamos numa democracia saudável, porque não estamos. A Suprema Corte hoje está rasgando a Constituição de forma reiterada, atentando contra o Estado de Direito, e tudo isso está sendo levado em consideração. Mas precisamos resolver esse problema urgentemente para evitarmos o mal maior, que é essa taxação de 50% já em agosto. E pode piorar se Lula dobrar a aposta. Quem que quer perguntar? O presidente Donald Trump justificar sobre a taxação em relação ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os senhores se sentem contemplados da sua parte? Olha só, o presidente Donald Trump é muito amigo da família Bolsonaro e do presidente. Entendemos até que ele, ao citar, é um gesto ao presidente Bolsonaro, mas a carta é muito ampla. Eu acho que é um conjunto de fatores que o levou a tomar a decisão que tomou. Líder, o líder do PT disse que vai entrar hoje à tarde com mais um pedido de cassação do mandato do deputado Eduardo Bolsonaro. A tática do PT é sempre buscar culpados para os erros deles. E agora querem buscar o Eduardo Bolsonaro para Cristo. Eu acho que isso é uma tática muito ruim, que daqui a pouco acabam o habilitando de verdade para ser candidato a presidente. Mas o próprio deputado Eduardo, lá nos Estados Unidos, ele comemorou, entre aspas, a decisão do presidente Donald Trump, porque ele fala em anistia, regulação das redes sociais, né, para ter a liberdade de expressão, e também responsabilização, no caso do ministro Alexandre de Moraes. Eu vi a postagem do deputado Eduardo Bolsonaro, eu não vi festejar a questão da tarifa, da taxação. A manifestação dele é de gratidão a um gesto que é importante, porque ele está lá trabalhando justamente o que ele sempre acreditou, que é uma perseguição especial do STF. E isso nós todos concordamos, da oposição, do PL, que estamos em um momento em que há uma perseguição clara a quem é conservador, a quem é de direita, por parte de alguns integrantes do Supremo Tribunal Federal. Isso não é normal, não é constitucional, o devido direito, o devido processo legal não tem sido respeitado, e ele tem feito o seu trabalho. Lógico, veio uma decisão, eu acho que muito maior do que até ele mesmo esperava. Ele demonstrou estar surpreso com a decisão tão radical do presidente Trump, que é o perfil dele. Nós não vamos nunca celebrar, nem ele, nem ninguém, taxação em nenhum momento contra os brasileiros. Mas queremos acreditar que o governo vai fazer seu trabalho e resolver esse problema. O que eu vi dele é uma manifestação de gratidão pelo gesto, inclusive a citação do seu pai, mas nunca nem ele e nem ninguém do PL será festejar taxação de nenhum brasileiro. Líder, foi discutida alguma manifestação do Congresso em relação a isso? O presidente Hugo Mota fez uma consulta, ele ainda não se sente seguro antes de tomar fazer essa manifestação, antes de alinhar com o presidente Alcolumbre. Eles vão conversar e tomar uma decisão, se manifestarão ou não. Não é lógico que o Partido dos Trabalhadores e alguns ali pressionaram o presidente Hugo Mota para fazer uma manifestação mais rápida. Eu e outros partidos, como o Novo, Oposição e Minoria, aconselhamos o presidente a tomar toda a cautela. Lógico que deve se manifestar no momento que ele entender, junto com o presidente Alcolumbre, de maneira equilibrada, mas entendendo que esse não é um problema da Câmara dos Deputados. É um problema para o governo resolver. Agora, se o governo não tiver competência para resolver e quiser
delegar isso ao presidente Hugo Mota e o presidente Alcolumbre, e eles quiserem assumir essa responsabilização da negociação, eu tenho certeza que eles também não se negarão a ajudar o Brasil, bem como todos os parlamentares que queremos resolver esse impasse. Posso contribuir nesse ponto, Vai lá. líder? E acrescentando o que já foi muito bem dito pelo deputado Sócrates, nós sentimos do presidente Hugo Mota aquilo que é mais importante nesse momento, foco na solução. Ele foi muito claro, não vamos buscar quem são os culpados, que é o que a gente está vendo muitas vezes no debate político, é natural, nas entrevistas, nas narrativas, mas na hora de presidir um poder que representa todos os partidos políticos, o presidente Hugo Mota foi muito bom, e aqui um elogio, creio que de todos nós, a postura dele de cautela e também de buscar focar na solução. Vamos olhar como solucionar esse problema. Claro que tem as causas, foram dadas, é preciso saber os motivos, tratamos de alguns deles aqui, mas o mais importante é solucionar, porque nós vamos ter uma quebradeira no país se no dia 1º de agosto forem, de fato, instituídas essas alíquotas. Só para ter uma ideia, 80% do suco de laranja consumido nos Estados Unidos é brasileiro. O café brasileiro enfrenta já uma concorrência muito forte e vai piorar. O aço, o cobre, a tilápia brasileira, 80% das exportações da tilápia aqui do Brasil vão para os Estados Unidos. A Embraer corre o risco, inclusive, de quebrar. Então, ou a gente olha na solução e ajuda a construí-la, saindo das narrativas políticas, ou a gente vai ter um cenário muito, muito difícil para o Brasil, e isso não interessa a ninguém. Essa conversa já tem data para acontecer entre o Alcolumbre? Não, ele falou que tentaria, não conseguiu o contato mais cedo, antes da reunião, e que tentaria hoje conversar. Ok? Pessoal, obrigado, tá? Tchau, tchau. Obrigado, obrigado. Do esporte foi tratado ou não? PLP do esporte foi tratado, que está no CCJ, foi tratado, foi dialogado pelo, eu não sei se é o relator do União Brasil, e nós estamos dando a nossa contribuição para diminuir a obstrução e construir a solução do PLP. Falamos também, mas com esse momento todo da forma que está, o presidente Hugo Mota entende que ele precisa aguardar um pouco mais para tomar a decisão de pautar. Nós falamos sim. Eu não falei, eu estive com ele 1 hora antes da decisão e não estive com ele depois disso. Eu vim para a reunião de líderes e eu não tive tempo. Tá bom? Um pouquinho a questão do Eduardo. O líder disse que também vai entrar no Supremo em relação ao Eduardo Bolsonaro, do reservado, enfim, essa coisa toda. O que o Pedro vai fazer? É sempre típico do PT, o estilo de liderança do deputado Lindbergh é meio aguerrido dessa forma. Até hoje ele não tem obtido sucesso nenhuma dessas investidas dele contra o deputado Eduardo Bolsonaro, que é o mandatário dessa casa, tem todo o carinho do PL, está cumprindo uma missão que hoje ele está fazendo, mas que vários deputados do PT e da esquerda fizeram quando o descondenado estava preso. Então, é papel dele, a gente entende que é o papel dele, mas entendemos que as instituições minimamente ainda vão manter o respeito mínimo que ainda está existindo à nossa Constituição e ao devido processo legal. Obrigado.